Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, saudações fraternas a todos vocês. Que bom estarmos novamente juntos, de alguma maneira, pelo pensamento, pelas vibrações, nós estamos juntos para dar sequência aos estudos que o nosso querido Grupo Sheila oferece aos seus frequentadores. Inicialmente pedimos a Jesus, aos benfeitores espirituais que atuam nesta casa, para que em nome de Jesus nos inspire, nos abençoe e nos ajude na interpretação de tema tão importante. Que Jesus esteja conosco. Então, como dissemos, o capítulo 4, que está nessa sequência, ele vem nos falar sobre a coisa mais importante, a meu ver, da humanidade, que é a questão da reencarnação. Porque a reencarnação abre as portas do espírito imortal para que vivencie todas as experiências necessárias até atingir o seu grau máximo de perfeição. Do átomo ao anjo, da simplicidade do princípio à angelitude da chegada. Sem a reencarnação, quase nada se explica, ou até ouso dizer que nada se explica no que diz respeito ao grande enigma da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os resultados do nosso esforço ou do nosso desmazelo com as coisas espirituais. Então, a reencarnação, o nascer de novo, é para nós o céu se abrindo, a misericórdia divina propiciando a todos os seus filhos a oportunidade de estarem com ele na plenitude do conhecimento, do saber, dos sentimentos e da virtude. Então, Jesus veio nos revelar algumas informações sobre a questão da reencarnação. Não que ela fosse totalmente desconhecida. Já era, naquele tempo, um dogma entre os judeus. Mas, por falta de elementos de estudo, de norteamento, eles tinham uma ideia muito vaga sobre a questão da reencarnação. Conheciam-na, com ela lidavam, falavam, ensinavam, discutiam sobre o aspecto ressurreição, o que, na verdade, é uma teoria que não se sustenta, porque a própria ciência prova ou comprova ou estuda de que a matéria, uma vez desfeita, não há mais como retornar a viver. Então, ressurreição só se dá em espírito, através do perispírito, que se renova, propiciando ao espírito uma companhia, um segundo corpo, no mundo espiritual quando desencarnado e aqui conosco como encarnados. Agora, a reencarnação está se referindo ao corpo físico, que deixamos pelo desgaste desse, retomando um corpo em outra época, para habitarmos de novo no planeta em que estamos, se for o caso, com um novo corpo, reencarnando então o espírito, tomando novamente o corpo de carne. Então, esta primeira parte, ela se explica muito bem. Então, consta que um dos senadores
judeus, por nome Nicodemos, que também era um sábio, procurou por Jesus porque ouvira dele falar sobre o que ele ensinava e, tomado de um interesse, foi procurá-lo à noite para lhe fazer algumas perguntas. E entre elas, Jesus respondeu a uma delas, dizendo: em verdade, eu te digo, Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos teve alguma dificuldade, como dissemos, o povo judeu da época tinha essa dificuldade de entender, até perguntando: mas como eu vou voltar ao ventre de minha mãe, já sendo idoso? E Jesus, com todo carinho, lhe disse: uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. Se eu falo do espírito, você não entende. É sábio em Israel e desconheceis essas coisas. Bem, esse diálogo com Nicodemos afirma textualmente de que é necessária a reencarnação. E nós estamos tranquilos a este respeito, porque a ciência já vem provando essa questão estudando, pelo menos, ainda não reconhecido, por falta de elementos comprobatórios, que eles buscam, e isso é muito importante que seja buscado para tornar-se uma verdade verdadeira, em que pese a redundância. Então, nós temos aí a aliança da ciência, que aos poucos vai revelando, e também sob a permissão de Jesus e sob a permissão de Deus, vão sendo trazidas as informações que nós espíritas já temos através do Consolador, do Espiritismo. Então, nós já temos, mas a grande maioria ainda desconhece. Se para nós é uma palavra conhecida, que, digamos assim, que elucida, que explica as coisas, para outros ainda não acontece assim. Então, vamos pensar na questão da reencarnação como um fato consumado, até porque há a necessidade da encarnação. Então, a pergunta é: a encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Dizemos que a grande maioria dos espíritos culpados, faltosos, aprendizes de primeira viagem, como a gente costuma dizer, terão que passar pela fieira da reencarnação muitas e muitas vezes. Todos nós passamos e passaremos por ela até completarmos o nosso ciclo evolutivo completo. Por enquanto, nós vamos fazendo por etapa, assim como o aluno na escola, seja ela do primário ao mais crescido, nós vamos ter aí as escalas, os degraus que não podem ser ignorados. Começamos no primeiro degrau e vamos crescendo em cada reencarnação e também no intervalo delas, onde no mundo espiritual, além de prepararmos a próxima reencarnação, também fazemos lá o nosso progresso espiritual. Não é só aqui na Terra que nós crescemos espiritualmente. No mundo espiritual, aprendemos muito, até quando encarnados, porque durante o sono do corpo, nós nos deslocamos, nos desdobramos ao mundo espiritual, onde aprendemos, fazemos cursos, tomamos conhecimento de muitas coisas que irão nos servir na vigília do corpo quando desperto. Então, praticamente, nós desencarnamos todos os dias e reencarnamos no dia seguinte, não é? Então, sobre a questão da necessidade, já dissemos, para que galguemos os degraus do conhecimento, da virtude, do saber, é necessário que tenhamos
várias etapas, onde em cada uma delas nós vamos nos aprimorando como espíritos imortais. Então, nós temos aqui, é necessário, ele perguntou, se só as pessoas que têm como punição. Não. Temos muitos espíritos que vêm à Terra em tarefa. Alguns, começando então por esses, que ele diz aqui por punição, vivenciam muitas vezes situações de expiação, que nada mais é do que a retificação do que deixou de aprender, do que deixou de fazer em uma reencarnação passada. Então, aquela lição não cumprida, não aprendida, ela se acumula para esta presente reencarnação, causando, evidentemente, uma punição por conta de faltas cometidas anteriormente. Mas há aqueles que estão conosco pelas primeiras oportunidades, que ainda não têm um comprometimento, mas estão iniciando agora a sua trajetória. Há outros que reencarnam como tarefeiros para executar diversas ou algumas tarefas específicas em favor de alguém. E nós conhecemos muitos casos em que mães abnegadas deixam o plano onde hoje habitam, no mundo espiritual, pedem ao Senhor da vida, através do ministério da reencarnação, para que lhe seja concedida uma oportunidade de voltar ao corpo para receber espíritos que depois virão através dela para educá-los numa verdadeira missão, se não uma tarefa das mais crescidas. Temos também aquelas criaturas que reencarnam somente para servir ao semelhante, que são as reencarnações de verdadeiros missionários, que dedicam a sua vida para o crescimento de seus irmãos, servindo assim a causa do Cristo e a causa divina, porque um dia teremos todos que estar de mãos dadas nesta grande pátria celestial, mas percorridos primeiramente todos os degraus que significam as reencarnações. Então não são somente os rebeldes, os recalcitrantes que reencarnam. Há várias gradações da reencarnação, dependendo da tarefa que está programada e que foi aceita pelo espírito como um compromisso a ser executado. E nisso nós conhecemos muitos, nas várias eras da humanidade, que vieram com essa tarefa. Mas, na atualidade, nós temos aí grandes figuras, espiritualmente falando, que estão aí em nosso meio para nos ajudar no crescimento espiritual, dedicando-se ao estudo, oferecendo-nos a condição de aprender, de aprendizes, para que nós cresçamos para as próximas reencarnações em condições melhores. Então, há sim a necessidade da reencarnação, mas há espíritos que reencarnam mesmo sem essa necessidade. Haja vista, por exemplo, o nosso guia e modelo da humanidade, Jesus Cristo, que abalou-se de sua região celestial para vir cuidar de um planeta ainda em seu início, onde iriam reencarnar espíritos rebeldes, primatas, primários, e ele então tomou sob sua responsabilidade a tarefa de vir promover o nosso progresso espiritual. Antes dele, outros já haviam comparecido aqui. Depois dele, nós temos muitos e muitos e muitos que reencarnaram não por necessidade, mas por tarefa, a quem agradecemos por serem os nossos construtores, os nossos benfeitores espirituais, como encontramos em cada obra, em cada tarefa,
realizada por eles, os grandes médiuns, as grandes figuras mesmo no segmento de outras religiões, são criaturas que trazem consigo um cabedal de conhecimento e que aqui comparecem para, como eu já disse, nos ajudar no progresso espiritual. Então, a reencarnação para nós, queridos irmãos espíritas, é um conforto sabermos que após esta existência num corpo, nós teremos a condição de retornar a este lindo planeta azul, já em melhores condições, e o que fizermos hoje iremos reencontrar no nosso retorno após um estágio no plano espiritual. Então, a reencarnação é algo que representa a misericórdia divina, expressada ou expressa naquelas palavras de Jesus, que, como eu disse, tomou sobre si a responsabilidade sobre nós, afirmando: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, esta é a reencarnação mais sublime que a Terra conheceu. E depois outros vieram para ir completando este ciclo do qual todos precisamos no nosso aperfeiçoamento. Sigamos Jesus, modelo e guia para a humanidade. Sigamos os benfeitores que dele falam, que dele ensinam. E estaremos construindo uma reencarnação para o futuro melhor, com certeza, do que a que hoje vivenciamos. Que Jesus nos abençoe e estudemos o capítulo 4, estudemos o livro dos Espíritos. Nós vamos entender a beleza da vida que se realiza através das sucessivas reencarnações. E Jesus conosco sempre.